Quem nunca esperou uma mensagem, um pedido de desculpas, uma reciprocidade, uma declaração, um retorno, um reconhecimento por parte do outro? Bem-vindos ao Conversa de Travesseiro. Estamos iniciando hoje nosso 69º episódio com o tema Algumas Respostas Nunca Virão. E é óbvio que diante desse tema a gente traz inúmeras reflexões, né, de como a gente lida com algumas questões da nossa vida, sobre algumas respostas que chegam e outras que nunca chegam. Então, como lidar com tudo isso? Quero convidar você para sentar aqui do meu lado para que a gente possa dialogar sobre o tema de hoje, que seja uma jornada resiliente e de muito autoconhecimento. E eu acho que a pergunta inicial é, né? Por que esperar por algo que não vai vir? Primeiro que a gente não sabe, né? Se vai vir ou se não vai vir. Mas a reflexão central da mensagem de hoje é nessas respostas que nunca chegam. Essas respostas que muitas vezes a gente até espera, né? Mas que no nosso íntimo, no nosso inconsciente, no nosso sexto sentido, a gente sente que isso nunca vai acontecer. Então, por que a gente permanece nesse lugar de espera, né? Até porque a vida está passando, o tempo está passando e muitas vezes a gente não vai ter mais como recuperar aquilo que passou. E a gente fica nesse lugar de estagnação mesmo, sabe? De a gente poder estar seguindo, estar podendo viver novas histórias, novos projetos, novas histórias de amor, enfim. Tantas outras coisas dando continuidade à nossa vida, mas a gente fica ali estagnado, sabe? E por que a gente fica estagnado? O que é que nos faz paralisar? Porque a gente jogou a âncora naquele lugar, naquela pessoa, naquela relação que nos impede de seguir. Porque a gente tem uma vida inteira pela frente e muitas vezes a gente de fato só está deixando a vida passar, perdendo tempo, esperando por algo que primeiramente eu acho que não tem futuro. Porque se tivesse futuro estaria no seu presente, construindo algo e simplesmente não tá, né? E quando eu falo também dessa questão de espera por algo que nunca vai vir, não necessariamente eu estou falando sobre relações amorosas. Muitas vezes a gente espera coisas por parte dos nossos familiares, por parte dos nossos amigos, né? E a gente fica nesse limbo de estar esperando, sabendo intimamente que pode ser que isso nunca aconteça. E é interessante, me traz até uma reflexão sobre o pessoal LGBT, porque eu me sinto privilegiado nesse lugar da questão da família, sabe? Tiveram coisas que eu esperei muitos anos até que pudessem acontecer. E infelizmente eu sei que tem muita gente que espera ser bem-vindo, ser bem recebido por sua família, né? Por ser quem é. E que infelizmente isso nunca vai acontecer, né? Então eu deixo aqui a minha solidariedade, porque eu sei que algo não é fácil e às vezes quando a gente diz para o outro não esperar, parece algo simples, sabe? Parece algo fácil, mas muitas vezes a gente esquece que a gente não tá sentindo na pele a dor do outro, né? A dor do outro só ele sabe onde sente, onde aperta, onde dói, onde incomoda. E que muitas vezes é fácil a gente dizer para o outro simplesmente seguir com a vida. Mas o seguir com a vida, muitas vezes, para o outro e até para nós mesmos, também representa deixar coisas que importam para trás. Pessoas que importam para trás, sabe? E não é fácil, sabe? Não é fácil abrir mão disso. Deixar de esperar. Dizer simplesmente, eu entendo, não cabe mais eu ficar parado esperando por algo que possa ser que nunca venha. E não é fácil, eu sei disso, sabe? Então, diante do que para você é importante, que você gostaria muito que acontecesse, que possa ser que nunca venha a acontecer, sabe? Eu sei que não é fácil, mas algumas decisões a gente precisa tomar, embora elas não sejam fáceis, por ser o melhor pra gente, sabe? Por nos fazer bem. Porque ficar no lugar da estagnação também não é algo que vai ser positivo pra gente. Então a gente precisa entender quando é a hora de seguir, sabe? E o silêncio muitas vezes do outro também já é uma resposta. Eu acho que muitas vezes a gente se prende demais, sabe? A
palavra, ao discurso, até porque às vezes as pessoas nos prometem algo, sabe? E a gente acredita naquilo que ouviu, mas as práticas dela, as ações dela não condizem, não são convergentes com aquilo que ela falou. Então ela diz uma coisa, mas faz outra. Então, ao que é que você realmente vai se apegar? Uma dica para alguém que senta do lado e conversa como dois amigos num ambiente de um quarto, dessa conversa de travesseiro que a gente tem se pegue às ações, sabe? Eu acho que as ações por si só elas falam tudo o que precisa ser dito. Então a gente não deveria se apegar tanto nas palavras quando as ações dizem o oposto, quando as ações dizem algo diferente daquilo que ela nos falou. Porque as ações por si só falam e muitas vezes a resposta que a gente tem é o silêncio. E a gente esquece, muitas vezes na vida, de entender que o silêncio também é a resposta. E muitas vezes esse silêncio machuca, porque você esperaria que a pessoa tivesse consideração, tivesse empatia, sabe? Que fosse uma relação recíproca, que fosse uma relação respeitosa e não é. E aí você precisa entender e lidar com essas questões, lidar com essas frustrações das coisas não estarem acontecendo da forma que você gostaria ou da forma que seria importante para você, sabe? E a gente também precisa entender que às vezes a gente só não é importante para o outro mesmo, sabe? Às vezes a gente só é útil, só é um espaço de conveniência, sabe? O outro nos procura, o outro nos quer, o outro nos deseja quando é conveniente para ele, quando a gente tem algo para oferecer. E muitas vezes é só isso, sabe? Não passa disso. Então, eu gosto muito de Padre Fábio, quem me conhece sabe disso, e ele traz algumas reflexões sobre a utilidade, né? Ele, até uma das reflexões, ele fala, né? No dia que eu for idoso, né, e tiver lá velhinho, dependendo do cuidado de alguém, das pessoas, né, que eu não tiver mais utilidade para as pessoas, quem é que vai estar lá? Sabe? Quem é que vai cuidar de mim? Então, muitas vezes algumas relações elas são baseadas na utilidade. E a gente tem que ter cuidado com isso, sabe? Para que não seja só no lugar do eu tenho algo para oferecer ao outro e o outro alimenta isso por conta dessas questões, por essas conveniências, e não pelo afeto, pelo sentimento que tem por a gente. Né? Isso eu falo das relações inúmeras, porque a gente percebe isso muitas vezes nas relações familiares, a gente percebe isso muitas vezes nas relações de amizade e a gente percebe isso também nas relações amorosas. Muitas vezes o sentimento da relação, o afeto, ele já acabou e as pessoas estão vivendo por conveniência aquela relação. Sabe, é uma relação que já parou de fazer sentido, muitas vezes inclusive para ambos, mas que está sendo útil, está sendo conveniente para ambos. Ambos estão tirando proveito de alguma forma, ou às vezes até só um dos lados mesmo, e vai se mantendo ali, sabe? E a gente também precisa, infelizmente, sabe, reconhecer a nossa insignificância na vida do outro. Isso é uma frase, inclusive, muito forte. Eu tenho compreensão disso, mas às vezes a gente acha que a gente é o centro do universo, que tudo gira em torno de nós. Isso não é a grande verdade, isso não é a grande realidade. A gente precisa entender que às vezes a gente não tem importância, não tem valor na vida do outro, sabe? E a gente entender isso também é libertador muitas vezes, porque a gente fica esperando ações do outro que comprovem a importância que a gente tem para ele, e muitas vezes essas ações não vêm justamente porque a gente não é importante para o outro, sabe? Então, quando eu falo da gente se apegar às ações, é muito disso, da gente entender que muitas vezes a resposta que o outro está nos dando é diferente daquela resposta que a gente gostaria de obter. Então, assim, o que é que o outro está trazendo para mim? O que é que as ações dele dizem para mim? Então, reconhecer a insignificância que a gente tem na vida do outro muitas vezes também é libertador, porque é onde a gente percebe que a relação chegou ao fim e a gente se retira daquela relação, porque ela simplesmente parou de fazer sentido. E se o outro não voltar?
como é que você vai agir na sua vida. Hoje em dia tem um termo que está se familiarizando muito, né, que é o ghosting. E o que é o ghosting? Simplesmente as pessoas estão interagindo com a gente na maior entrega, reciprocidade, aparentemente, né? E do nada a pessoa some, não responde mais suas perguntas, suas mensagens, não dá sinal de vida, simplesmente desaparece, sabe? Não dá uma explicação, uma justificativa e você fica esperando essa resposta, tentando entender o que danado aconteceu, que a pessoa estava interagindo comigo na maior e do nada ela sumiu. Infelizmente tem pessoas que têm esse tipo de postura porque elas não sabem lidar com as questões e para mim isso também é um indício de muita imaturidade, sabe? Enfim, assim, além da imaturidade eu vejo de responsabilidade afetiva, né? Muitas vezes é uma tecla que eu acabo sempre tocando, que é a questão da gente refletir que as nossas ações refletem na vida do outro. Então a gente tem que ter um pouco dessa questão de empatia, de se colocar no lugar do outro, dessa responsabilidade afetiva, né? E eu falo inclusive das nossas próprias ações também, porque a gente não pode esperar só do outro e cobrar do outro, também temos que fazer uma autoanálise, né? E pensar nas nossas próprias ações, né? Então, se o outro não voltar, você vai paralisar a sua vida, você vai ficar esperando uma justificativa, uma resposta que muitas vezes não tem. A pessoa simplesmente, às vezes, é imatura, infantil, some, sabe? E não te dá a resposta, não te dá retorno. Inclusive, eu tenho amigos que passaram por essas questões assim. E quando eles me disseram o relato que era uma coisa assim que estava entregue, estava ali interagindo, saindo junto, fazendo programas de casal e tudo mais, e do nada a pessoa. O que eu acho muito louco, sabe? Pra mim isso é uma coisa ainda que não encaixa, eu ainda não processo muito bem uma explicação para esse tipo de ação, sabe? E quando a gente fala de respostas, vamos tocar em um ponto que muitas vezes a gente não fala, sobre mágoas, feridas, ressentimentos, né? Então, muitas vezes as respostas que a gente espera do outro, que deveriam vir e muitas vezes não vêm, né? Quando eu fiz até aquele texto inicial de tipo, quando a gente espera algo do outro, uma reciprocidade, uma mensagem, um pedido de perdão, enfim, tantas coisas a gente pode esperar do outro porque a gente espera o melhor do outro, né? A gente espera o melhor das pessoas. As pessoas são decepcionantes, a gente sabe disso, mas a gente acaba não esperando que elas sejam, né? Então a gente espera o melhor do outro porque normalmente a gente entrega o nosso melhor. E aí, um ponto que eu aprendi muito no decorrer da minha trajetória, sabe, da minha jornada, é sobre essa questão do perdão. Quando a gente fala que algumas respostas nunca vão chegar, nunca vão vir, é porque, inclusive, alguns pedidos de desculpas nunca irão chegar. Nunca vão vir, a pessoa nunca vai reconhecer que errou e que falhou com você, né? E eu já passei por isso, já passei por essas questões, inclusive em relacionamentos, né? E é interessante porque eu aprendi a perdoar sem ouvir o pedido de desculpas, sabe? Não que o outro mereça, mas porque eu precisava me libertar dessa espera. Eu precisava me libertar dessa mágoa, desse ressentimento. Então, nas minhas orações, né, pessoais, eu simplesmente perdoei a pessoa sem que ela houvesse me pedido desculpas, sabe? Eu disse, eu não quero mais carregar esse sentimento negativo dentro de mim, então eu vou fazer isso por mim. Então, digo a vocês, é muito libertador quando a gente desculpa uma pessoa sem que ela tenha nos pedido desculpa, sem que ela tenha reconhecido que falhou com a gente, sabe? Isso é algo que a gente precisa fazer por a gente, não é pelo outro, sabe? Talvez o outro nem mereça mesmo, mas por a gente, para que a gente não carregue dentro da gente sentimentos negativos, porque não nos faz bem, e a gente sabe disso, a gente acaba dando esse passo, sabe? Que não é do dia para a noite, é um processo. A gente começa a trabalhar internamente em cima disso, sabe? E de entender que algumas coisas elas só precisam de tempo. A gente nunca vai ter algumas respostas de imediato. Algumas respostas elas vão levar tempo. E esse levar tempo não quer dizer que a pessoa vá chegar se justificando, dando uma explicação, pedindo desculpas ou algo do tipo. É que depois de um certo tempo a gente vai entender que a gente já
conseguiu as respostas que a gente precisava. Inclusive, às vezes, essa resposta é o silêncio. Então, depois de tanto tempo, de tanto silêncio, de não haver troca, você entendeu que acabou, sabe? Você entendeu que aquele ciclo se fechou, que o processo, enfim, as respostas que você esperava foram dadas, porque mais uma vez eu trago, né? O silêncio também é resposta. E a gente precisa interpretar esse silêncio. Esse silêncio muitas vezes é positivo, tantas outras não, mas eu acho que também vai de como a gente encara tudo isso. Assim, é mais importante do que de fato a gente simplesmente querer uma resposta a qualquer custo, porque nem sempre isso vai acontecer. E na vida de adulto a gente precisa aprender a lidar com essas questões, sabe? E aí controlar a ansiedade pela incerteza do futuro, né? A gente nunca tem certeza de nada. É engraçado que eu escrevi o último texto, inclusive, que eu escrevi. É, esse episódio, inclusive, ele tá tendo uma certa pausa, né, para que ele venha a sair. Hoje em dia eu consigo respeitar melhor quando eu percebo que eu preciso de um tempo. Não aconteceu nada em específico, não é que eu não esteja bem, muito pelo contrário, eu só senti que eu precisava de um descanso, sabe? Preciso dessa pausa para me realinhar em algumas coisas, realinhar algumas coisas em relação ao podcast, sabe? E aí eu revisitei alguns textos, inclusive uma amiga me perguntou, olha, esse período tu vai dar essa pausa, tu vai postar textos, já que não vai sair episódios comuns, eu disse, vou pensar, porque eu tenho muitos textos já escritos, né? Que dá aí, inclusive, até para terminar o ano, só com os textos que eu já fiz. Mas eu acho que é muito. Eu consigo entender hoje em dia porque um artista ele cria um álbum e depois de um certo tempo, quando passa muito tempo e ele não lança o álbum, aquele álbum para de fazer sentido e ele quer começar um novo projeto do zero, sabe? Então tenho textos que são muito bons, que eu vou compartilhar porque eles são muito bons, mas que hoje eles não fazem mais sentido para mim, sabe? Eu digo, cara, eu preciso compartilhar em algum momento, porque o texto é muito bom, o texto é muito gostoso, né, que é do quadro Fragmentos de Vida, que faz parte do podcast. E são disponibilizadas a leitura desses textos lá no Spotify. E aí o que acontece? Eu tenho muitos textos que foram reflexos de outras fases da minha vida, sabe? Mas que se fosse para eu compartilhar hoje, ele não faria sentido nenhum para o que eu estou vivendo hoje, sabe? Mas são textos bons e eu vou compartilhá-los em alguns momentos. E aí é muito interessante que num dos textos, no último texto que eu falei, retomando aquilo que eu estava dizendo, né? A gente precisa entender que a gente não tem garantia nenhuma de nada, sabe? As pessoas pensam que, nós pensamos, né, muitas vezes que a gente tem garantia, muitas vezes por estar em um relacionamento estável, por estar em um emprego estável, né? E no final das contas, quando se trata de relações humanas, a gente nunca tem garantia de nada. Então a gente viver o hoje, se permitir o hoje, é viver, assim, escolher o outro que está ao nosso lado diariamente. Mas pode chegar um dia que o outro decida sair da minha vida, que ele diga, eu te escolhi até ontem, hoje eu não te escolho mais, sabe? Então a gente não tem controle de nada, sabe? A gente precisa entender que às vezes a gente tem sim que deixar o outro partir, porque o outro ele tem o livre-arbítrio, ele pode fazer as escolhas da vida dele, ele pode escolher inclusive sair da nossa vida. Assim como a gente também pode a qualquer momento decidir sair de uma relação ou decidir sair da vida de alguém, porque aquilo parou de fazer sentido pra gente, aquela relação parou de fazer sentido pra gente. Então, a gente precisa entender e naturalizar os encontros e desencontros da vida, sabe? As respostas e as ausências das respostas também, que não deixam de ser respostas, né? Então, isso faz parte da dinâmica do ser humano. E a gente precisa, a partir disso, tomar as nossas decisões, fazer as escolhas que fazem sentido para nós, né? E entender que, de fato, a gente não tem garantia nenhuma, de verdade, sabe? E tá tudo bem com isso.
Outro grande ponto que a gente precisa entender, será que realmente precisamos entender tudo? Eu acho que quando a gente fica no lugar de esperar algumas respostas é porque a gente quer compreender todo o contexto. Tem coisas que não vão ser perceptíveis aos nossos olhos porque são questões subjetivas, são coisas que se passam dentro do outro e que a gente não vai compreender. A gente precisa entender que o outro ele tem uma história de vida, ele tem um histórico, ele tem uma bagagem. E muitas vezes, quando a gente conhece o outro, a gente compreende o presente dele, quem ele é hoje, quem ele se tornou, sabe? Mas a gente não sabe os caminhos que ele percorreu até chegar àquele ponto, os traumas que ele carrega ou carregou, as feridas, as cicatrizes. Então, muitas vezes a gente quer entender o outro baseado no agora, baseado no presente. E a gente esquece que, assim como na nossa vida, o que a gente passou na infância e na adolescência reflete na nossa vida quanto adulto, as pessoas também têm essas marcas. Então, muitas vezes a gente não vai conseguir compreender o outro porque aquilo que ele está nos apresentando tem relação com algo que ele vivenciou lá atrás. E a gente não vai conseguir entender, porque a gente não vai conseguir decifrar o outro, né? Mas aí eu também toco em um ponto que é uma coisa que eu sempre falo quando se trata das relações humanas, que é o diálogo, é a conversa. Você quer entender o outro? Você quer saber o que se passa dentro dele, com ele? Chegue e pergunte. É uma das coisas que meu psicólogo mais fala, sabe? Porque ele é muito curto e grosso. Eu aprendo muito com ele. Quer saber? Pergunte. Quer entender? Fale. Quer botar pra fora? Se expresse. Então, parece uma coisa básica, simples, como um cálculo matemático, 1 mais 1 é igual a 2, sabe? E muitas vezes até mesmo a gente que acaba complicando. Então, por que a gente foge das conversas desconfortáveis? Talvez a gente não queira ouvir aquilo que o outro tem para dizer. E é uma coisa que minha amiga, ela sempre fala, né? Como ela sabe que eu faço terapia, ela diz, ó, pergunta, tenta entender, qualquer coisa tu trata na terapia, tu tá tendo apoio para isso. Não fique nesse escuro, sem compreender, sem entender se é importante para você. Se você quer saber, conteste, pergunte. Então isso hoje em dia também me, me fortaleceu no aspecto de me expressar, sabe? De quando algo me incomodar, chegar e falar. Que em alguns momentos, algumas fases da minha vida, eu confesso que realmente eu tinha uma certa dificuldade nisso, né? De como o outro vai receber, como vai gerar, como ele vai me enxergar, sabe? De às vezes discordar do outro. Parece algo tão simples, mas era algo que até um certo tempo atrás eu tinha um pouco de dificuldade. Hoje em dia eu até brinco com meus amigos, né? Eu digo, eu estou lidando com meus BO, cada um lida com os seus. Então, se me incomodar, eu vou falar mesmo. E aí, cada um lide com as suas questões, né? Então, entenda, a gente não precisa entender, compreender tudo. E siga em paz com isso. Tá tudo bem, tá tudo certo. Não é necessário a gente ter todas as respostas. E às vezes a gente precisa tomar algumas decisões baseadas, inclusive, nas respostas que a gente não tem, né? Porque cabe a gente entender isso, que a gente não vai ter todas as respostas e que eu vou ter que lidar com isso. Porque o outro é um outro ponto que eu sempre toco. O outro não tem obrigação nenhuma. Parte daí, certo? Ninguém é obrigado a nada. Então, assim, óbvio que quando se trata da relação humana, de gente que a gente ama, que a gente gosta, a gente espera, sim, algumas ações, algumas atitudes, mas não é no lugar da obrigação. A gente espera porque normalmente a gente agiria de tal forma. Então, a gente espera do outro aquilo que a gente faria, mas acontece que o outro não é a gente, né? Então o outro não tem obrigação nenhuma em relação a gente e a gente precisa aprender a lidar com isso, né? E você não controla o que já passou, mas pode controlar a narrativa final. O que aconteceu, aconteceu e ponto. Isso a gente não muda, né? As suas respostas que não chegaram, pode ser que nunca cheguem e ponto. Então você vai ter que aprender a lidar com isso. Então,
Diante do que já aconteceu, diante das respostas ou não respostas que você já tem, são as cartas que você tem na mesa. É o que está exposto para você. A partir disso, a decisão é sua. Se você quer manter relação com alguém, com as respostas que não chegam, se você não quer, se a pessoa já saiu da sua vida e você continua esperando um retorno, uma chegada, uma troca, uma conversa, enfim, tá uma relação mal resolvida, ou você resolve isso dentro de si, ou vai ficar nessa espera eterna, que é uma possibilidade. Então, assim, tem coisas que a gente vai ter que resolver sozinho, de forma pessoal, íntima. Então, cada um vai buscar lidar de uma forma, seja por meio da terapia, seja por meio de suas orações, reflexões, meditações pessoais. Enfim, a grande questão é: tem algumas respostas que nunca vão chegar. E a partir disso, como é que você vai agir? Então, outro ponto que eu sempre digo é: mais importante do que o que nos acontece é como a gente reage diante do que nos acontece. Então, a gente precisa aprender a seguir em paz com as respostas que nunca chegam. O grande ponto da mensagem de hoje que eu gostaria de deixar é esse. Tem algumas respostas, minha gente, que nunca vão chegar e tá tudo bem com isso, tá? É você entender que você é mais importante do que tudo isso, do que o que aconteceu, do que deixou de acontecer, do que o reconhecimento do outro que não chegou, o pedido de desculpas que não chegou, sabe? A gente não muda o outro. A gente só tem a capacidade de mudar a nós mesmos. Então, como você vai agir diante disso? Você vai ficar preso ao que aconteceu, que não tem como mudar mais, ou você vai se libertar disso e seguir com a sua vida? Então, se escolha. Eu acho que no final das contas é isso, sabe? Às vezes ficar no lugar de espera não é algo que vai ser saudável e positivo para você. Tem coisas na vida que vai levar tempo pra gente alcançar? Sim. Se a gente vê que vale a pena esperar, tá tudo certo, sabe? Às vezes, de fato, existe a hora certa para algumas coisas acontecerem na nossa vida. Mas se trata de algo que no seu íntimo, sabe? No seu sexto sentido. Você sabe que é algo que não vai chegar. Então, se escolha, sabe? Libere as desculpas, tente ver alguma dinâmica para que você supere isso, para que você faça internamente no seu quarto, sozinho, e consiga seguir com a sua vida. Eu só peço que você se escolha. Se a resposta não chegar, tudo bem com isso. Vida que segue, vida que continua. Espero que esse episódio de hoje tenha feito sentido para você. Se você ainda não segue o canal, gostaria de pedir que você seguisse o canal, que curtisse, que comentasse, compartilhasse. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Abraços e até a próxima.